Então, eu provavelmente tenho que ver onde eu parei, mas eu estava olhando o vídeo antigo. Eu ia começar a ler o livro de Hebreus, dizendo que eu estou vendo a NVI, tradução NVI, mostrando essa questão de liberdade. No 14 diz assim: portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote, esse sumo sacerdote era o que levava as ofertas do povo a Deus, para que Deus abençoasse o povo, perdoasse o povo. E a Bíblia está falando no livro de Hebreus, escrito para os hebreus, como eu disse, convertidos ao cristianismo, que agora esse sacerdote não entra mais no Santo dos Santos de um templo feito por mão de homens. Ele entrou no céu e ele não fica mais de frente a uma arca que representa a presença de Deus. Ele vai na presença do próprio Deus. Então a gente deve se apegar a isso. Como eu sempre digo, uma fé fundamentada na palavra firme é: Jesus morreu por mim, pagou os pecados por mim, ressuscitou e vai voltar para me buscar, porque eu creio nele. Pronto. Nada do que for falado para você, se passar por esse filtro, vai destruir a sua fé. Você tem que ter fé nesses pilares. Aí ele fala: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu não posso me colocar no seu lugar a tal ponto de sentir o que exatamente você está sentindo. E o que o texto está dizendo é ao contrário, de que Jesus veio como homem para realmente saber o que um homem passa sobre a face dessa terra. Então esse sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nossas fraquezas, mas sim, alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém não pecou. Assim sendo, porque ele não pecou, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é aquele que faz a intermediação. Então, por causa desse sacerdote puro e santo, que não errou, eu posso me aproximar do trono de graça. Lembra do que eu estava falando de liberdade? A aproximação? Por que você está se aproximando assim? Por que você está dizendo isso para mim se você não tem essa liberdade comigo? Eu não te dei determinada liberdade. Nós temos essa liberdade agora porque Cristo conquistou. Então, sendo assim, por causa disso, nós podemos nos achegar no trono da graça. Ou uma outra hora eu falo questões de trono, de julgamento e uma série de outras coisas. Está falando que agora nós podemos chegar no trono da graça. Deus abre o caminho de novo para que eu possa usufruir deste poder maravilhoso. Porque muitas pessoas às vezes se enganam que graça é simplesmente um favor imerecido. E não é. Graça é um poder do próprio Deus que destrói o pecado, que faz com que a gente ande buscando santidade. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus precisava de favor imerecido? Não. Jesus crescia neste poder, demonstrando este poder que hoje habita em nós, e nós temos a responsabilidade de espalhar a graça. Graça é um poder que destrói pecados. Pela graça sois salvos. Isso vem por intermédio da fé. Isso não vem de nós. É um dom dado por Deus. Então Deus abre o trono da graça. O trono é dele, a graça é dele. Ele dá essa liberdade de eu chegar de novo diante dele. E eu tenho que chegar com toda a confiança. Algumas Bíblias dizem com toda a ousadia, a fim de receber essa misericórdia e encontrarmos graça de novo, que nos ajude no momento de necessidade. Então a liberdade traz alguns privilégios. Hoje eu tenho a liberdade de entrar no trono da graça e receber a misericórdia quando eu preciso. E quando hoje se fala muito, vivemos a lei da graça. Vivemos a lei da graça. É falado muito isso nos púlpitos. Mas na hora da prática, não é bem isso que nós vemos, né? Questões que dá para ser, que dá para a gente agir de maneira diferente, acaba sendo repetição do Velho Testamento, quando Jesus nos dá uma ordem de fazer algo.
A liberdade que nós temos hoje é de voltar a amar a Deus e de receber este amor que Ele nos deu. Tanto é que Jesus ele faz uma compilação de todos os mandamentos em 2. Ame a Deus e ame o próximo. Se você fizer essas duas coisas, as outras vão acontecer naturalmente. Se você se preocupar, se eu me preocupar em amar a Deus e amar o próximo, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Esse dia eu estava falando de ofensa. A gente só se ofende quando a gente se acha culpado. Porque se alguém te xingar e te falar alguma coisa que realmente você tem convicção de que você não é aquilo, você fica tranquilo. Então assim, não encontre ofensa. Você é livre, tá? E eu vou pausar para falar da segunda parte. Vai ficar extenso, tá bom? E aí você decide se você quer ouvir ou não. Só um minutinho. Vou lá, voltei. Eu vim me contradizer um pouco, né? Para você ficar confuso, talvez. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tenho certeza disso. Jesus fala no livro de Mateus 5, que ele fala: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim, eu vim cumprir. Este é o primeiro ponto. Quando as pessoas dizem isso, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Realmente, o livro de Hebreus disse que ele foi o homem que passou por aqui, conhecendo as nossas fraquezas, porém não pecou. Ele veio para isso. Ele veio para cumprir a lei. Porque se a lei não fosse cumprida, o poder não seria tirado das mãos do inimigo. Porque o inimigo acha brechas na lei para acusar e para oprimir. Então, alguém tinha que cumprir a lei perpétua. E Jesus continua dizendo: eu digo a verdade, enquanto existe céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que se cumpra. Não desaparecerá, fica pior. Como agora eu vou sair dessa? Se está dizendo na NVI que não vai desaparecer nenhum traço, nada. Então isso quer dizer que continua igual? Não. Está dizendo que a lei continua lá. Só que hoje nós temos um advogado. Hoje nós temos condições, através do sacrifício de Cristo, de sermos perdoados. A lei é santa. A lei é de Deus. A lei está lá. Só que ela tinha um prazo de vigência até alguém cumpri-la e morrer por ela. Aí ele diz assim: todo aquele que desobedeceram desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, olha eu aqui, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Agora eu quero dizer uma outra coisa para você. Jesus, ele não viveu o Novo Testamento. Jesus, ele viveu o Velho Testamento. Ele tinha que cumprir leis. E Jesus nos deu o Novo Testamento. Jesus mostra, depois que ele volta, ele ressuscita e fala para Pedro: Pedro, vai para Jerusalém que eu vou mandar poder para começar o trabalho. A igreja começa de uma outra forma. Não se procuram mais templos feitos por mão de homem, não se procuram mais lugares para se adorar, porque a adoração agora é em espírito e em verdade. A lei máxima é amar a Deus e amar o próximo. O que acontece? Tudo aquilo que Deus não gostava no Velho Testamento, ele continua não gostando. Só que hoje ele nos dá liberdade em Cristo, liberdade para fazer o certo. Lembra como eu disse lá atrás? Então, quando eu digo aqui para você sobre leis, eu não estou indo contra as leis, pois Jesus Cristo veio explicar a maneira de se seguir a lei, agora que a lei da graça está vigente. Porque agora existe uma outra lei vigente. A lei do Velho Testamento, que condena o pecado,
E a lei da graça que nos dá condições de ser perdoado. E eu vou dizer para você uma coisa, a lei da graça, ela é ainda mais séria, porque ela envolve o sangue de Cristo. Presta atenção. Ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito no versículo 21 aos seus antepassados? Não matarás. Quem matarás estará sujeito a julgamento. Olha como fica pior. Mas eu digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, né, uma palavra maldita para o seu irmão, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. A lei da graça, ela nunca foi mais fácil do que a lei antiga, porque Deus não muda. O que mudou foi a forma de interpretação. Deus está dizendo: olha, você não precisa só matar, apenas matar alguém fisicamente. Você precisa mudar o seu coração e parar de matar as pessoas com a sua palavra. Jesus veio ensinar que é muito mais profundo aquilo que nós estávamos aqui, no raso. Deus fala: é um pouquinho mais para baixo. É um pouquinho mais para baixo. Eu tenho certas dificuldades com liberdade quando eu comento com algumas pessoas, por exemplo: você, lá na sua igreja, você entrega Santa Ceia para quem ainda não é batizado? Eu digo, na lei da graça, sim, se a pessoa já tiver aceitado este sacrifício na vida dela e não se batizou ainda por falta de oportunidade. Eu não nego a ceia. Eu não nego a ceia para ninguém. A própria palavra fala quem deve ou não tomar a ceia. Se a pessoa discerniu o corpo, entendeu que ela é uma em Cristo e só não se batizou por falta de oportunidade, tome a ceia. Você entrega a ceia para criança lá na sua igreja? Sim. Nós temos um trabalho infantil ensinando a criança no caminho em que ela deve andar, para que depois ela não se desvie dele. A criança vai entendendo que aquele momento é para lembrar do Cristo, que hoje para ela talvez ela não se sinta uma pecadora, ela não veja desta forma, mas ela vai entender lá na frente, porque está sendo feito um trabalho infantil com ela, está sendo feito um trabalho na escolinha dominical, na escolinha infantil e até na escola dominical infantil. Não é só para descer e fazer brincadeiras e desenho, se ensina da maneira, na linguagem deles, o que é esse sacrifício, quem foi Cristo, por que é feito, e é muito lindo o que acontece. Eles não discernem o corpo, você está amaldiçoando eles. Eles estão isentos, eles estão aprendendo. Entende isso? Isenção infantil. Deixe vir as minhas criancinhas, pois das tais é o reino dos céus. Está sendo explicado, está sendo entregue. Para aquele que ainda não foi batizado, mas já creu no sacrifício que Jesus morreu por ele, perdoou seus pecados, vai voltar e só não se batizou porque não teve oportunidade. A partir do momento que a pessoa tem a oportunidade e não se batiza, a própria palavra já o condena, porque ela não quer fazer parte do corpo. Isso faz parte de entrar no corpo de Cristo. Se ela não entendeu, a palavra diz que isso vai fazer mal para ela. Não precisa ser eu. Só que quando eu falo que eu faço isso, algumas pessoas torcem o nariz, líderes aí, algumas pessoas e tal. Mas fala: pô, tá bom, né? Faz aí. Tem uns que falam: se você é pastor novo, talvez você vai aprender lá na frente que não é bem assim. Aí quando eu digo também que na nossa congregação, na nossa igreja de ministério, nós celebramos a ceia todo domingo, o pessoal olha mais torto ainda. Por quê? Mas por que não pode? Por que tem que ser no segundo domingo ou no primeiro domingo do mês, ou perto do pagamento do quinto dia útil? Por quê? Não está escrito. Mas o que a Bíblia mostra é que Jesus morre
ressuscita no primeiro dia da semana, aparece para os discípulos no primeiro dia da semana, depois de 7 dias de novo ele aparece novamente, aí o dia de Pentecostes acontece no primeiro dia da semana, várias coisas acontecem no primeiro dia da semana, o partir do pão começa a acontecer entre os discípulos no primeiro dia da semana, muitas informações que nós podemos usar, e biblicamente, o corpo de Cristo foi entregue por nós, e o sangue para perdão dos pecados. Nós usamos a ceia não como alguns dizem, é clima de festa. Não, é um momento de examinar o homem a si mesmo. Quando você se examina, é um momento de festa? Você se examina a si mesmo e lembra que alguém morreu por você, Cristo. A Bíblia fala claramente, é um memorial para Cristo, anunciando a sua morte até que ele volte. Então anuncia a morte de Cristo, mas também anuncia que nós cremos no seu retorno. Não é um dia de festa, é um dia de lamentação. Depois que eu entendo que estou perdoado pelo sangue da nova aliança, ele fala, este é o sangue da nova aliança no meu sangue para perdão dos pecados. Então nós fazemos isso todo domingo pedimos perdão em comunhão, discernindo o corpo de Cristo. Mas até aí tudo bem também. Uns torcem o nariz para cá, outros torcem o nariz para lá, mas acabam fazendo aquele, tudo bem, vamos ser tolerantes. Mas aí a gente percebe que tem uma doutrina que eu não vou falar de todos, porque parece que tem algumas que seguem essa mesma doutrina, que é a chamada doutrina do dízimo. Dízimo. Meu Deus, quando você chega e fala que a doutrina do dízimo acabou, aí você perde um monte de amigo. Líderes, amigos, isso, aquilo. Aí você vira o herege mesmo, o próprio Satanás aí, encarnado em você. É pessoa que te bloqueia, pessoa que para de falar com você, e uma série de coisas. Só que eu vou pausar esse vídeo agora. É o segundo, já está com quase 18 minutos. E no terceiro eu vou falar desse, tá? Depois eu vou tentar colocar os títulos. Se você quiser assistir todos, você assiste. Ou senão você assiste só esse último, que realmente vou falar da liberdade da contribuição. Deus abençoe.